a Apocalipse 22, o verso 12, nós estávamos falando sobre o galardão, e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Vamos para Gênesis 15, 1. Então a gente já viu a questão do galardão é como se fosse um bônus, um prêmio, para aqueles que tiveram uma vida, depois que conheceram Jesus, depois que foram salvos, tiveram uma vida reta, uma vida que cumprisse a palavra do Senhor, uma vida santa, a de santificação. O verso 1, depois desse acontecimento, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: Não temas, Abraão, eu sou teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Olha só, lá em Gênesis, é, lá na antiguidade, Deus já tinha uma promessa, na verdade, a idade dos metais aí, na época de Abraão, era a idade dos metais, assim, é pré-história praticamente. Então, assim, Deus já tinha um mover sobre a vida de Abraão e sobre essa questão do galardão. Ele não é algo do Novo Testamento. Ele sempre estava naqueles que foram chamados por Deus a ter uma vida santa. Então, a salvação depende de Deus e o nosso galardão corresponde às nossas ações durante a nossa vida, depois que conhece de Jesus. Hebreus capítulo 6, verso 10. Agora vamos lá para Hebreus 6, 10. Hebreus capítulo 6, verso 10. Ó, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servis e ainda servis aos santos. Então Deus não trata o nosso trabalho em vão. Às vezes a nossa recompensa, muito tempo nós às vezes podemos perder com relação a essa questão de não ter um prêmio nessa terra, não ser reconhecido ou às vezes ser injustiçado. Nós temos sim muitas vitórias e conquistas na terra, mas o maior prêmio nosso está ainda lá no céu, em nosso galardão. 1 Samuel 2,30, vamos lá para 1 Samuel 2,30. Deus não esquece, essa é a palavra, não deixa de lado tudo aquilo de bom que a gente faz. Qualquer ato de justiça, qualquer ato que nós fazemos, 1 Samuel 2, verso 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade disseram, eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honrarem, aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezarem serão desmerecidos. Então, assim, todos que honram o nome do Senhor serão honrados. Assim como toda vez que a gente exalta o nome do Senhor, toda vez que a gente glorifica o nome do Senhor, toda vez que nós damos a glória ao nome do Senhor, Ele nos honra, Ele nos glorifica. E isso é muito importante, porque nosso trabalho não é em vão. Por que eu faço isso? Por uma expectativa ainda maior, até. Com relação à salvação, você só vai ter essa expectativa de galardão depois que você é salvo. Se você não é salvo, você não entende. Essa que é a questão. A religiosidade, ela está sempre buscando alguma coisa para te deixar para baixo. A graça nos eleva para perto de Deus e nos traz alegria. A lei, a religiosidade, ela está sempre ali. Não, mas olha, tem isso, tem isso, tem aquilo. É triste quando alguém, mas olha, e se alguém fizer isso, olha, se alguém, e se. A lei, a religiosidade vive nesse si. Mas a graça, ela é assim, ei, só descansa.
A lei sempre diz não, né? Eu vejo assim, religiosidade, não faz isso, não faz aquilo, não matarás, não roubarás, não, 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 não. A graça de Deus diz assim: eu faço todas as coisas, diz o Senhor. Eu que alivio o cansado. Vinde a mim todos que estáis fracos, oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Jesus faz tudo, né? A religiosidade nos obriga a trabalhar para ela. A graça faz com que, eu vou falar uma palavra aqui, não interprete mal, mas faz com que Deus trabalhe por nós, né? Mas não no sentido de você de ser como um gênio da lâmpada, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Está bem longe disso, mas no sentido de que quem milita ao nosso favor, quem coloca os anjos ao nosso redor para batalhar as nossas batalhas, é o Espírito Santo. Entrega teu caminho ao Senhor, entrega, diz a palavra do Senhor, entrega tudo, né? Nossos sonhos, desejos, iras, raivas, medos, preocupações, pecado. Ele diz, entrega tudo. Então, o nosso maior papel é entregar tudo nas mãos de Jesus. Mas quando que a gente vai conseguir entregar tudo isso? Depois de ser salvo. Então, o galardão, ele vem nesse momento de entrega, uma vez que nós somos salvos, mediante a graça e a misericórdia de Deus, e isso não é mérito nosso, é um dom gratuito de Deus, como diz Efésios. A partir daí, eu vejo um galardão. Então, vamos lá, 1 Coríntios 9, 25. 1 Coríntios capítulo 9, 25. E esse galardão nos move, vamos dizer, nos anima ainda a ir mais longe. 9, 25. Todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Então, assim, a nossa coroa, o nosso presente, até Paulo, né, ele continua e fala, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, o que eu faço agora? Fica dando volta sem saber o que quer, mas esmurro o meu corpo, ou seja, a minha carne, e reduz à escravidão. Não é a carne mais que me domina, a minha carne sempre quer o mal, né? Sempre deseja o que é errado. E aí tem que, toda hora, nós temos que pegar a carne e falar, não, ó, eu quero, mas não é o que Deus quer para nós. Para que, tendo pregado a outro, não venha eu mesmo ser desqualificado. Olha só, uma vez que você falou, testemunhou de Jesus, e depois você não foi achado entre aqueles tristes, deve gerar um temor em nós. 1 Tessalonicenses 2,19. Então vamos lá, vamos correr para algo que é permanente, o nosso galardão. 1 Tessalonicenses 2, verso 19. Olha só, ele vai dizer assim, pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou coroa, assim, grave isso aí, em coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda, não sois vós? Sim, sois vós. Realmente, a nossa glória é a nossa alegria. Gente, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, como diz o salmista, o fruto do Espírito, lá em Gálatas, capítulo 5, é, né, o amor, a paz, e o terceiro lá, a alegria. A nossa alegria é a nossa força, como diz Neemias. Então, vamos lá para 2 Timóteo 4:8. E a alegria de ter uma vida vitoriosa em Jesus. 2 Timóteo 4:8. Todos esses textos que nós estamos lendo com relação ao galardão, e depois eu vou ler de Hebreus, que eu acho que é o que fecha com chave de ouro, né? Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim. Não está falando da salvação, mas a coroa, né, da realeza, o galardão, porque coroa remete à salvação, ela vem por meio da cruz.
Mas quando ele fala de coroa, então as vestes brancas traz sentido de santidade, mas a coroa traz realeza, traz autoridade, né? Mas também a todos quanto amam a sua vinda. Ó, nós aí, né, buscando isso. Vamos para 1 João 3,3? Vamos lá? João 3,3. Eu já vou abrir aqui em Hebreus. Eu acredito que João, 1 João, capítulo 3, 1 João 3,3. 3,6. Ó, assim mesmo se purifica todo aquele que tem esta esperança, assim como ele é puro. Ou seja, a santificação, ela vem depois da salvação. Eu só vou entender que eu estava pecando depois, lógico, que eu for salvo. Antes disso, eu não entendo o pecado, porque o pecado é algo que às vezes um entende que é pecado, outro talvez entende que não é. Então a pessoa só vai entender que ela precisa mudar alguns hábitos depois que o Espírito Santo está nela. Por exemplo, o Spurgeon. Spurgeon, em alguns livros, ele tinha ele fumando um cachimbo. Spurgeon foi um dos maiores pregadores, do século XIX. O cara era fascinante. E, mas ele fumava cachimba e um dia ele leu lá numa tabacaria lá em Londres o tabaco que Spurgeon usa e aquilo incomodou ele porque ele estava ficando famoso por causa do Evangelho de Jesus e o diabo estava se apropriando disso para vender tabaco. Fala, bom, se Spurgeon pode fumar, eu também posso fumar. Então ele parou de fumar por causa disso. E, então, assim, ele entendeu. O pecado ele tem essa questão da gente, a santificação, na verdade, tem esse processo e às vezes vai rápido, às vezes não tão rápido. Tem outros textos que eu gostaria de ler, mas vamos para Hebreus. Eu acredito que já deu para entender essa questão do galardão. Mas se não, depois a gente pode fazer um estudo só sobre isso aí. Hebreus capítulo 11 vai falar dos heróis da fé. Nós vamos ler o verso 24, vai falar sobre Moisés. Aqui ele deixa claro, né, a questão do galardão. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, ou seja, tinha 40 anos, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado. Olha só, lutou contra a carne dele, junto com o povo de Deus. Não estava falando o povo de Deus, eu tinha aqui não só judeus nesse momento, não só os judeus saíram do Egito, importante isso, junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Então, assim, são escolhas que Moisés fez uma vez que Deus ele entendeu de Deus que ele precisava mudar. Ele ainda não tinha tido a visitação, mas ele sai do Egito e aí ele fala: opa, agora, porquanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o quê? O galardão. Essa questão do galardão, talvez para o Velho Testamento, isso era algo porque eles não tinham Espírito Santo. Por que talvez hoje o cristão ele deixa passar essa questão do galardão? Porque nós temos o Espírito Santo e nós temos uma vida, como é que vamos dizer, muito agraciada. A verdade é essa. O Espírito Santo é o nosso consolador, ele nos consola, ele nos guia, ele nos direciona. Nós ajoelhamos ou em pé, ou deitado, não importa, né? Só se tem por questão de oração. A gente tem uma intimidade com Deus e Deus fala com a gente. Ali a gente chora no quarto, grita, berra,
né? Se alegra com o Senhor. E isso traz um alívio na nossa vida. A palavra de Deus está completa. Na época dos patriarcas, no Velho Testamento, nem todo mundo tinha acesso à palavra de Deus. Nem todo mundo sabia ler e escrever. E tudo era muito difícil. E eu não tinha... E lá, né, a pessoa daquela época não tinha Espírito Santo. Então, assim, tudo que eles faziam, e a gente já viu que na tribulação o Espírito Santo não vai estar mais, a pessoa vai fazer o que ela entende. Então, assim, se ela entender alguma coisa errada, como a gente já viu, tantos na palavra de Deus que fizeram coisas, né, por entender errado, mesmo fazendo o plano de Deus, propósito de Deus, em algum momento, depois entendia errado e descambava, né? Fala, mas como é que é isso? E não julga essas pessoas, porque com o Espírito Santo, quem nunca mais pecou depois que conheceu de Jesus, né? E se dissermos que não temos pecado nenhum, já nos fizemos mentirosos, diz João, porque até os nossos pensamentos nos levam a pecar. Então, assim, a religiosidade traz, às vezes, um orgulho muito grande, porque ele olha e ele vê assim, não, eu não errei aqui, eu evitei de mentir. Isso é fato, muito bom, né? Porque, assim, é, é, a nossa vida é muito, muito, muito agitada. E nós caminhamos por um tempo cada vez mais difícil. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, vai dizer isso: quando a ciência se multiplicar, o amor vai se esfriar. Gente, e assim, é literalmente o amor, o ágape, né? O amor de Deus tem se esfriado. E não é só o amor com relação a Deus. A, as pessoas intolerantes no trânsito e xingam, muito palavrão, um sepulcaiado. É, eu não gosto desse, eu não gosto daquele. A palavra de Deus fala que nós temos que amar até os nossos inimigos. E o povo de Deus, às vezes, tem que demonstrar mais amor, né? Então, assim, acho que já deu para entender sobre galardão. Na dúvida, você posta lá e a gente vai responder. Voltando lá, Apocalipse, capítulo 22, vamos lá para o verso 13 de Apocalipse. E aí ele diz lá, eu sou o alfa, o ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. A gente já falou bastante sobre isso aí, né? Sobre Jesus ser o primeiro, eterno, não tem começo nem fim, assim como Jesus, lá em Melquisedeque, né? Em Hebreus vai falar isso, a gente já citou também. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Gente, assim, vestes brancas, santificação, né? Santificação. Vamos lá para 1 João 2,5. A pessoa é santificada, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nos purifica de todo engano, de toda mentira, nos constrange a ter uma vida melhor. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Está aí, né? Então, um desafio para a minha vida é andar como Jesus andou. É ruim quando chego de noite e eu sei onde eu falhei com Jesus, e aí eu falo, nossa Deus, falhei aqui, 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 tem uma listinha aqui, vou tentar diminuir hoje essa listinha, amanhã mais um pouco, e depois mais um pouco. Às vezes tenho a vitória, às vezes não, mas vou buscando no Senhor a cada dia, né, permanecer naquele que morreu na cruz por nós. E certo que a vitória é nossa em Jesus.
Vamos lá para o verso 15 agora, de Apocalipse, Apocalipse 22:15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática da mentira. Olha só, os cães aqui não é referência a algum animal. Na verdade, o cão, o cachorro, era um animal impuro para os judeus, porque ele comia de tudo, as pessoas não tinham um pet, não guardavam um cachorro, não tinha essa relação. O cachorro ele andava, ele era como um bicho do mato mesmo. Então, assim, as pessoas que tinham um caráter muito duvidoso, uma pessoa, um beberrão, um impuro, assim, uma pessoa é como até os fariseus ali, né, que tinham aquele ar de religiosidade, mas assim, eles eram considerados como os cães mesmo. Os feiticeiros, os impuros, aquela que traz ali aquela impureza em tudo, no falar, sabe? Assim, é, a pessoa que tem um vocabulário muito profano, muito os assassinos, os idólatras, todo aquele que ama a prática da mentira. Porque tudo isso aqui é uma inverdade. Tudo isso aí é uma inverdade e só nos distancia do Senhor. Deuteronômio 23:18, vamos lá para Deuteronômio 23:18. Vamos ler aí Deuteronômio 23:18, para ver adiantar. 23:18. Então vamos lá, olha só. Não, tra... não trará salário de prostituição, nem preço de sodomita à casa do Senhor. Com relação ao dízimo, né, Deus não necessita, e ele tratar essa questão, né? Sodomita aqui é o homossexualismo, prostituição, né? É, qualquer dinheiro impuro não devia entrar na casa do Senhor. Meu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus, né? A, qualquer voto que a pessoa fizesse nesse nível assim, não deveria trazer na casa do Senhor, né? Nenhum dinheiro de que não traz, que não foi pelo seu trabalho, jogos, essas coisas, assim, né? Tanto um como o outro, que a pessoa faz, eu fiz um voto ali e vou dar para o Senhor, nesse nível aqui, igualmente abominável ao Senhor, não tinha necessidade. Então, por causa dessa questão da impureza. Né? Vamos lá para o verso 16. O verso 16, Apocalipse 22:16. Olha só. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz da geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Olha só, em comparação lá com, infelizmente, lá com Satanás também, ele se compara à estrela da manhã, mas aqui Jesus ele trata e fala, olha, quem é de verdade sou eu mesmo aqui, a raiz de Davi, né, o Senhor Jesus. O verso 16 ele é mais tranquilo. Vamos lá para Mateus 1:1, só para Mateus 1:1 aqui, tá? Mateus capítulo 1, verso 1. A genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, né? Aí toda a linhagem de Davi. Vamos lá para o verso 17, Apocalipse, né? 22:17. Está o Espírito é a noiva. O Espírito e a noiva, olha só, o Espírito de Deus,
E a noiva, que somos nós, a igreja, diz: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. Aquele que. João 4 aqui, depois você pode ler, né, essa questão de ter sede. Quem tem sede, busque ao Senhor. E ele fala, né, para a mulher samaritana: aquele que beber dessa água terá sede, mas quem beber da água que eu lhe dou jamais terá sede. Então, quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça, a água da vida. Uma coisa muito importante aqui: a salvação, ela é de graça. Nada, nada você vai fazer para conquistar a salvação. O que nós lutamos agora com relação ao nosso galardão, é a salvação. Aí você pode ouvir alguém: mas é alguém que vive pecando, não sei o quê, e aí não vai perder a salvação? Aquele que vive na prática do pecado, com certeza não conheceu a Deus. Mas eu e nem ninguém é capaz de julgar a vida de alguém. O nosso maior papel não é dizer quem é salvo e quem não é. O nosso papel na terra é pregar o amor e a graça de Jesus, levar a bênção de Deus na vida das pessoas, levar um pouco de consolo. Ah, nem sempre todo mundo. Eu sempre oro a Deus que todas as pessoas que chegam perto de nós possam ter a graça de Deus. Mas certamente, se eu disser um bom dia para alguém, ou tratar alguém com dignidade, até num semáforo, e abençoar, eu trouxe ali um alívio que só o Espírito Santo pode trazer. Uma palavra de consolo, um ato de bondade. Não necessariamente toda hora a gente precisa estar pregando com a boca, mas sim com a vida. E isso faz diferença na vida das pessoas. Eu acredito que um sorriso e um bom dia, um Deus te abençoe, sempre pode mudar alguma coisa na vida das pessoas. O verso 18 agora, concluir o livro de Apocalipse, a gente vai estar findando aí. Eu, todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico: se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Então, assim, qualquer pessoa que aumentar aquilo que está escrito aqui, receberá do Senhor, infelizmente, um juízo eterno aí. O verso 19: e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, e das coisas que se acham escritas nesse livro. Então, o único livro que pode subir, o verso 20, que ele tem uma promessa, uma bênção e uma maldição. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem o Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém, amados. Espero que Deus tenha nos abençoado ricamente no estudo do livro de Daniel, de Apocalipse. Se você tiver qualquer dúvida de texto, eu vou estar preparando um outro estudo, vou ver ainda. Você pode até sugerir lá no grupo, e aí a gente eu vou estar estudando, lendo, vendo ali, deixando pronto para a gente poder seguir. Qualquer coisa, dúvida que você tiver, depois você pode falar comigo e a gente vai estar é, tentando responder as perguntas. A única coisa é que, de tudo isso que a gente viu, é que nós não nos deixemos enganar pelas mentiras de Satanás, que Deus nos tire toda religiosidade, todo engano, toda mentira, e que as pessoas possam ver em nós mais o amor de Jesus e menos a religiosidade. Esse é o maior importante. De tudo que a gente aprendeu, se a gente sair daqui com o desejo de ganhar almas para Jesus e não permitir
com autoridade, orar, falar: Deus, eu não permito que ninguém que está perto de mim vá para o inferno. Não permito e não aceito em nome do Senhor Jesus. E o Senhor move os céus aí, porque o Senhor diz que se eu pedir as nações, o Senhor nos dará as nações por herança. Certamente eu quero, em Jesus, a humanidade liberta e salva. Eu sei que, assim como Judas veio, tem aí o anticristo, sinto por ele, o falso profeta, sinto por ele, e mas que não seja na minha geração. Eu creio que essa é a questão nossa. É, o traidor vai vir, tudo vai vir, mas eu não quero na minha geração. Eu quero que a minha geração seja conhecida como a geração de Cristo. E a humanidade foram todas salvas nessa geração. Aí depois, aí a batalha já é da próxima geração, né? Que Deus nos abençoe ricamente nesse dia. Obrigado pela honra e a oportunidade de estarmos juntos no nome de Jesus. Que agora a bênção do Pai, as suas consolações, o amor eterno do Senhor, venha ser o refrigério das nossas almas, agora e para todos sempre. No nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus nos abençoe no nome de Jesus.